É o físico. Não, o físico Da Câmara? Não, rapaz, de Esse aqui, Câmara de Porto Franco. Ah, é? Havendo o número legal para o julgamento da segunda Câmara Civil, da apelação civil número 1462/2018, numeração 001-1587, 49/2017-810-00053, Porto Franco, Câmara Municipal de Porto Franco, Maranhão, e Gedeon Gonçalves dos Santos, advogados Fernanda Daiane dos Santos Queiroz, OAB 15.164 e outros, apelado Kennedy Milhome Barros, advogados Patrícia Ramos da Silva, OAB 15.087 e outros, procurador de justiça Dr. José Henrique Marques Moreira. O relator foi eu, e eu já inclusive proferi meu voto de acordo com o parecer do Ministério Público, desembargadora Ângela e desembargador Castro, negando o provimento da apelação civil, mantendo inalterada a sentença recorrida. Agora a desembargadora Graça divergiu e na divergência cabe aos dois desembargadores a posição. Desembargadora Graça, sua Vossa Excelência vai querer falar ou é só esperar logo os dois? Eu já conheço o seu voto também. Eu já conheço também. Já. Então, os dois. Eu peço a palavra para a sustentação oral, se me é permitido. Pode? Julgamento novo. Vossa Excelência se habilitou no processo. Muito obrigado, senhor relator. Pelo prazo regimental. Essa Que fosse depressa, porque o nosso desembargador está com a sessão parada lá. Tentarei ser o mais breve e sucinto possível. Tudo bem. Obrigado. Obrigado. Essa é uma apelação onde se discute uma sentença que, de minha parte, considero uma intromissão indevida do Poder Judiciário na autonomia do Poder Legislativo Municipal. Trata-se aqui de uma questão estritamente regimental. Não há nenhuma ilegalidade a ser reparada, e explicarei. E, tendo em vista o relatório já proferido na sessão anterior, essa é apenas uma renovação da sustentação oral, vou direto ao ponto. A denúncia apresentada na Câmara Municipal de Porto Franco contemplou 3 vereadores e o prefeito municipal, mas o fato que ela veicula, na verdade, envolve 6 vereadores. Portanto, esses 3 vereadores denunciados foram seletivamente escolhidos para figurar na denúncia, de modo a manipular o quórum de votação e criar um tribunal político de exceção. Ela foi inicialmente rejeitada pelo presidente sumariamente, e disto se originou esse mandado de segurança e a ordem liminar para que essa deliberação fosse repetida e a denúncia submetida ao plenário, e isto foi cumprido. O objeto desse mandado de segurança está exaurido pelo devido cumprimento da decisão liminar proferida, mas a insurgência prosseguiu contra a forma que essa medida liminar foi cumprida. E como ela foi cumprida? Se substituindo individualizadamente cada denunciado no momento em que essa denúncia era votada contra si por um suplente. De forma que não cabe a imaginação de que tenha havido votação pelo denunciado em relação à sua própria denúncia. Nenhum denunciado participou do julgamento que lhe dizia respeito diretamente. O que há é uma presunção de que, quando ele votou esta denúncia em relação a co-denunciados, estaria agindo em interesse próprio. Esta é uma presunção que não encontra guarida no ordenamento jurídico, nem no regimento interno do Poder Legislativo Municipal. E, quanto a isso, eu trago um voto do ministro Luiz Roberto Barroso, porque o que se pretende é aplicar normas de suspeição e impedimento afetas ao processo jurisdicional a processo de julgamento político. Não tem o menor cabimento, segundo a jurisprudência do próprio Supremo Tribunal Federal, diz ele,
direito constitucional, mandado de segurança, medida liminar, processo disciplinar, alegação de impedimento do presidente do Conselho de Ética, pedido de suspensão do processo. As regras de impedimento e suspensão constantes de códigos processuais não se aplicam subsidiariamente a procedimentos de natureza política, que não são equiparáveis a processos judiciais ou administrativos comuns. Prossegue. E, neste particular, o tribunal lhe deu razão por unanimidade para entender incabível a equiparação entre magistrados, dos quais se deve exigir plena imparcialidade, e parlamentares, que devem exercer suas funções com base em suas convicções político-partidárias e pessoais e buscar realizar a vontade dos representados. Pois bem, foi justamente o que fez a Câmara Municipal de Porto Franco, e é o próprio regimento interno, nos artigos 209 e 210, que dá ao presidente da Câmara Municipal a discricionariedade de dirimir questões de ordem sustentadas em deliberações e de resolver casos não previstos, como é o caso. Porque, repito, não há nenhum óbice legal em sentido estrito ao cumprimento da liminar na forma como se deu. A sentença pretende ditar o ritmo de votação, de deliberação interna da Câmara Municipal. Eu defendo a preservação da separação dos poderes. Eu defendo a autonomia do Poder Legislativo. Eu defendo que o Judiciário exerça a intervenção mínima possível e que faça prevalecer a soberania popular e a integridade do mandato eletivo. Não foi por outra razão que a presidência dessa Corte suspendeu esta medida liminar deferida e confirmada pela sentença da qual agora se apela, pelo desembargador Cleones, e depois confirmada pelo próprio desembargador atual, presidente, desembargador Zé Joaquim, novo questionamento, porque de logo viu que se tratava de uma interferência indevida do Judiciário no Legislativo. Já disse que não há nenhuma ilegalidade no ato apontado coator, o ato coator ilegal foi reparado, a competência regimental do presidente para dirimir questões de ordem e casos não previstos, o Decreto-Lei 201/67, no qual se fundamenta a denúncia lá oferecida, não trata dessa minudência, portanto, foi o próprio legislador que deixou a cargo do regimento essa questão, e não se pode extrair do que a lei não diz vontade do legislador. O que há na fundamentação jurídica da sentença é uma invocação supletiva, portanto, do princípio da moralidade, para fazer, às vezes, de um remendo, quando ilegalidade não há. Chama-se o princípio da moralidade, abstratamente, subjetivamente, para que depois se possa alegar ilegalidade frente a ele. Substituição, portanto, do critério da lei pelo critério do juiz. É isso que venho pedir à Corte que não permita. Eu defendo a ética da moralidade, todos defendem, mas subjugada à ética da legalidade. Não a moralidade abstrata e subjetiva em aberto. E o próprio artigo 20 da nova lei alterada, de introdução às normas do direito brasileiro, vem coibir esse tipo de interpretação e aplicação do direito. Pois bem, mas se quisermos, ainda assim, aplicar a esses vereadores o regime de impedimento e suspeição, teremos que aplicar também aos suplentes. E eu pergunto aos senhores quem vai votar essa denúncia, porque os suplentes não são diretamente interessados nesse julgamento, ante a possibilidade concreta de assumirem o mandato, tão logo sejam afastados esses vereadores. É por isso que eu quero trazer a análise das consequências desse precedente que essa Corte pode criar. Já falei do artigo 20 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. E quero lembrar que esse precedente pode possibilitar a qualquer pessoa a criação de incidentes em julgamentos políticos em câmaras municipais, com a finalidade de manipular o quórum e criar tribunal político de exceção, ofertando denúncias seletivas contra membros de determinados partidos ou que sejam da base de apoio a prefeitos, com o único objetivo de causar afastamento
de parlamentar e prefeito. Nós cuidamos aqui de julgamento político. E concluo pedindo que não se sacrifique a separação dos poderes, a autonomia do poder legislativo, para satisfazer interesses pessoais, particulares, de pessoas diretamente interessadas no resultado de julgamentos políticos por casas legislativas e manipulação dos seus quóruns de votação. É com essas razões, prestando minhas homenagens à Corte, ao senhor relator, à senhora presidente, que peço o provimento do recurso. Mas antes desses dois, desembargadora Ângela, como vota Vossa Excelência, querida? Senhor presidente, como eu já tenho conhecimento de ambos os votos, eu analisei e vou acompanhar a desembargadora Graça, a divergência inaugurada por ela. Muito obrigado. Desembargador Castro. Eu já conheço, já tive a informação e lendo as peças do processo, o voto da desembargadora Maria da Graça, o voto do desembargador Guerreiro, o parecer ministerial, e eu, por essa razão, não tenho dúvida em acompanhar a divergência, presidente. Desembargadora Graça lavará o acordo. Então, E tem mais dois processos, permissão, porque a nossa Câmara está reunida agora, porque ontem foi o jogo, e são 130 processos, e eu gostaria que de ser liberado em relação a esses dois outros processos, eles estão aguardando apenas para iniciar a sessão. Tá certo? Vossa Excelência não pode ficar para votar os dois. não é porque ele tem uma sessão. A sessão nossa está reunida lá no pleninho. Mas mas eu posso fazer o seguinte, não precisa um novo sorteio, eu já fico convocado, viu, desembargadora Nelma? Eu já me dou por convocado para a próxima terça-feira, independente de sorteio, porque são os mesmos processos. Se Vossa Excelência assim. Poderia. Então o PJE tem outro aí que Desembargadora Ângela. Desembargador Castro, eu estou aqui tentando raciocinar. Pois é, se Vossa Excelência pudesse participar. É o do desembargador Marcelo do PJE e o número 2, Bradesco e do véu. Vossa Excelência é impedida. Não, teve um que eu não funcionei, que era um barco político. Não é esse. Não, é esse. São 3. Inclusive eu conheço os processos. Posso Não, ficar já seriam convocado 3 com para. esse daí, Porto Franco. Posso ficar convocado Esse já que para a vote. próxima, independente de outro sorteio. Não, eu digo Na que próxima da terça. desembargadora Graça pode participar, Ah, sim. no tá. caso. Não do desembargador Marcelo, mas o outro pode, o que é meu, que então já tá. está há bastante tempo. Então, presidente, eu agradeço. Aí, a Vossa Excelência, compreensão. então fica só para a próxima, Na terça-feira eu estou aqui para na hora. julgar o do PJE. Tá, Então. obrigado. Posso me retirar então, né? Não, Não? não. Né? Porque aí não, para cama estendida não dá. Então, mas agora é outra votação. É Vossa Excelência, porque fui eu e o desembargador Guerreiro, que já votamos, é o número 2. Cadê esse voto? Vou só aprovar a ata da sessão anterior em discussão, desembargadora Graça, desembargador De Guerreiro. acordo. Essa é a pauta física? Julgamento estendido da apelação 46.091, São José de Ribamar, Bradesco, Companhia de Seguro, advogado Renato Tadeu Rondina Mandalite, segundo apelante do véu, distribuidora de veículos, a primeira apelada Elizabeth Aragão Mendes Costa, advogado Enéas Frazão Júnior, segundo apelado For Company Brasil Limitada, advogado Celso de Faria Monteiro, terceiro apelado do véu, distribuidora de veículos, advogado Zé Caldas Góes, e quarto apelado Bradesco, Companhia de Seguro, Renato Tadeu Rondina Mandalite, é o advogado.
na sessão Qual é? do dia 20 de fevereiro deste ano, por maioria de votos, foi dado parcial provimento aos recursos contra o voto do desembargador Zé Jorge Figueiredo dos Anjos, que deu provimento ao segundo recurso. Certo? Aqui no caso, o voto vencedor por maioria. Aqui é uma ação de obrigação de fazer com danos morais e materiais, né? Aqui foi a venda do rastreador antifurto da seguradora, preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada, uso de combustível adulterado, defeito de fabricação afastado, demora na identificação do problema e solução, culpa da concessionária, responsabilidade civil, reconhecimento, instalação incorreta do rastreador, problemas surgidos no motor, responsabilidade objetiva da seguradora, dano moral reconhecido, 60 salários mínimos, extensão da culpabilidade, fixação em 70% da seguradora e 30% da concessionária, manutenção. Os danos materiais foram para liquidação de sentença, mantendo os danos materiais, juro de mora a partir do evento danoso. Aqui em obediência à súmula 15 e 17 da segunda Câmara. Então, parcial provimento dos apelos apenas para fixar o termo inicial dos juros e da correção monetária, mantendo a sentença. Quem que desembargador Zé Jorge estava... Foi o voto divergente, entendendo que a concessionária, desembargador Zé Jorge, estava substituindo desembargadora Graça. Foi. Nesse caso que vocês acabaram de votar também, eu não participei do sorteio. Não, mas já estava já tinha havido. Foi. Não pode. Temos que convocar. E deu voto. Vamos puxar a caixinha aí e sortear mais um. Então, espera tirar. Não, mas não atendimento da Câmara não, porque eu acho que desembargador Jorge não poderia. Como eu fui voto vencido. Por causa do regimento, mas é isso aí que criou uma dúvida agora. Gente, porque se ela está substituindo, se o desembargador Jorge... Porque para o sorteio participam, olha, desembargadora Graça não há impedimento, porque para o sorteio quem participam não são os membros da Câmara, onde tem... Pode. Pela nova redação, que nós mesmos não estávamos atentando para isso e aplicando essa nova redação, não é o membro da Câmara que entra no são os membros das Câmaras Cíveis Reunidas, da primeira. Nós somos membros da primeira Câmara Cível Reunidas. São os membros das primeiras Câmaras Cíveis Reunidas. Foi modificado exatamente para evitar que as câmaras isoladas levassem para as câmaras cíveis reunidas essa votação, porque estava sendo feito lá. Aí foi modificado e o sorteio participam todos os membros das primeiras câmaras cíveis reunidas e votam na sessão da Câmara Isolada. Teve uma deliberação. Mas eu acho assim que, por exemplo... É o regimento. Foi lido lá, né, desembargadora? Eu sei que foi lido, mas eu não concordo. Eu acho assim, no meu entendimento. Mas a gente não concorda, mas tem que se quebrar. Mas veja bem, teve uma deliberação nas Câmaras Cíveis Reunidas. Pois foi essa deliberação. Essa deliberação. Não foi das Cíveis Reunidas, não. Foi a nossa isolada. Não, eu sei. Eu não estou dizendo essa. É outra coisa que ele vai falar. É a mudança. Que objetivou a mudança no regimento. Foi das primeiras Câmaras Cíveis Reunidas. Foi das primeiras Câmaras Cíveis Reunidas. Não, daquele sorteio da sua, não. Aí isso que me chamou a atenção, porque até o desembargador Jorge mandou me dar uma cópia do regimento, porque eu estava desatualizada, eu sei disso. Mas o que resultou essa modificação foi a decisão das primeiras Câmaras Cíveis Reunidas,
que não quis mais que Cabe se levasse. a desembargadora. Não te lembra que é sorteado na hora? Permanece aqui a desembargadora Nelma, a desembargadora Ângela, que nós vamos ter um julgamento. A dúvida Foi para mudar isso. Eu não vou assim agir às cegas. Eu não estou lembrada dessa modificação e o que houve, eu não estou. Depois eu que respondo as consequências. É. Não tenho posta larga, não é? Eu tenho só a minha integridade como estudo, né? Então por isso que eu tenho precaução. Certo. Então fica. Então não vai haver. Não, desembargadora Ângela. Então, Vossa Excelência está. Tem que convocar um outro. Não, pode ficar para prova. Agora tem que fazer sorteio. E esse sorteio todo mundo tem que entrar. A gente tem que estudar, vamos então suspender esses julgamentos, que era o que devia ter sido feito hoje. A secretária, eu cheguei aqui, reclamei dela, que não devia ter feito o julgamento, exatamente para evitar uma nulidade desse julgamento que aconteceu antes de eu chegar. Mas esse julgamento já estava sorteado há muito tempo. Depois desse julgamento. Mas acontece que foi modificado o regimento e nós aprovamos e nem sabíamos. Mas é diferente, Sim, esse mas primeiro o julgamento sorteio, não é semelhante a o sorteio esse. foi feito. É a mesma coisa, desembargadora. É a mesma coisa. Não, é Não, porque a houve desembargadora é juiz natural aqui. Ela divergiu, nós ela julgamos. divergiu, aí já tinha havido como não um tinha sorteio. havido um sorteio, nós anulamos aquela parte, fizemos o sorteio aqui. Saiu eu Aí e o foi. desembargador Castro. Exatamente. Eu me lembro disso, isso porque foi botaram Tairone que mês. não poderia participar, já estava modificado o regimento. Porque Tairone é do E que foi tem- pois é, mas foi essa mudança que aconteceu no regimento. Teve que fazer outro sorteio por conta da mudança do regimento. É isso que eu quero que vocês entendam. artigo, o número E que eu falei para ela quando eu cheguei. Eu digo, estão fazendo o julgamento? esse Porque eu ia levantar essa questão de ordem. Qual o artigo do regimento? que foi alterado. Não me lembro assim de cabeça porque ele é novo. Cadê o. Senhora presidente, Aliás, é eu novo peço- é só a eu peço redação, licença mas para o me artigo. retirar. Desembargadora Ângela, obrigada. Bom dia. Obrigado, Bom Ângela. dia. A todos. Oh, mas eu sei que do site aqui está desatualizado, Não, eu mas vou o ver, desembargador eu vejo, Jorge eu mando deu. pegar, eu mando Ele me pegar. deu lá na sessão, ele mandou a secretária me dar, está dentro do. Foi lá para o gabinete. Bora seguir. No bora site seguir. está desatualizado o regimento. Sempre teve. Eu atualizei e mandei para o antigo presidente, ele nunca. Então, aprova em discussão e aprovação a ata da sessão anterior. Doutor, então vamos ficar para. Vamos ver como é que vai ficar esse imbróglio. Nós vamos primeiro esclarecer isso, estudar. Vamos. Embrólio ou abrolhos? Não, nós vamos suscitar isso lá no pleno. Amanhã é administrativa. Eu vou levar essa questão amanhã para o pleno. Amanhã nós temos sessão administrativa. Vou levar isso para ser. Porque graças a não passou nem pela comissão essa resolução. Porque eu faço parte da comissão, mas eu também nem. Eu não tinha conhecimento. Ainda passei porque eu fui ler, desembargador Guerreiro, o regimento do site para o desembargador Jorge, achando também que ele não poderia participar. Aí ele disse, Vossa Excelência está lendo, está desatualizado. Eu passei a maior vergonha lá. Que eu estava desatualizada. Cadê a caneta? Bora, parte física ou parte. O que é que nós vamos julgar? PJE, né? Quem tem PJE pode ir com a palavra. Cadê? Embora que não Eu não tenho PJE, né? Marcelo, desembargador Guerreiro. Desembargador Guerreiro com a palavra. Mas qual é? É o 2. É logo. O quê? Cifitec? 2 e 3. É o desembargador Guerreiro. Aquele mando de declaração do processo da Embargo, acha que? Asha Corporate Solutions Seguros. Embargo de declaração, ID, número tal, no agravo de instrumento, tal. Asha Corporate Solutions Seguros S.A., Sul América, Companhia Nacional de Seguros. Advogado Luiz Henrique Ferreira Leite, OAB Rio de Janeiro, 73, 960 e outros. Embargado Ciftex, Companhia Industrial de Fio Têxteis,
Advogado Eduardo Aire Castro, AB Maranhão, 5378 e outros. Embargo de direito processual civil, embargo de declaração, agravo de instrumento, liquidação de sentença, ofensa a coisa julgada, inocorrência, discordância em relação ao laudo pericial, manifestação genérica. Em caso da forma de elaboração do laudo pericial por meio de realização de cotejo da saúde financeira do embargante, após um sinistro, não ofendeu os parâmetros fixados na sentença liquidanda, inexistindo violação à coisa julgada ou omissão no acordo do embargado, tendo sido oportunizado à parte recorrente a manifestação acerca do laudo pericial e quedando-se este inerte, com a apresentação de mera discordância genérica, consumou-se a preclusão, sendo incabível a impugnação ao laudo nesta fase recursal. Não justifica a interposição de embargo de declaração a mera discordância do embargante em relação aos fundamentos do provimento judicional recorrido, ou para fim de pré-questionamento quando existente vícios no julgamento. Embargo de declaração conhecidos e rejeitados. Acompanhe Vossa Excelência. Eu também já votei, viu? Acompanhando Vossa Excelência. Então, por unanimidade, rejeitados os embargos. Nos termos do voto do relator. Terceiro. Agravo de instrumento, agravo interno no agravo de instrumento número 0801 280 27 2017 810 PJE. Agravante Arnold Guedes de Paiva Júnior, advogados Vladimir de Carvalho Abreu, AB Maranhão 2723 e outros. Agravado Estado do Maranhão, procurador João Ricardo Gomes de Oliveira. Eu sou relator. No caso em análise, senhoras e senhores desembargadores, o agravante busca pagamento de licenças, prêmio de férias em atraso, o que é inviável em sede de tutela de urgência. A condenação da Fazenda Pública ao pagamento de quantia certa, oriunda de título judicial, deve ser submetida a rito especial, previsto no artigo 100 da Constituição Federal, ou seja, o pagamento do débito da Fazenda Pública deve ser realizado por meio de precatório, que foram dispensados somente nas hipóteses do pagamento de obrigações legalmente definidas, como de pequeno valor. Agravo interno improvido. Acompanhe Vossa Excelência. Eu já acompanhei Vossa Excelência unanimemente. Agravo interno não conhecido, desembargador. Improvido. Improvido, acompanhe Vossa Excelência. Quanto? Falta física, né? Era só eu que tinha. 3, 4, cadê o 3? 3, cadê o 3? Número 3, então, é o embargo 55.507, Amarante, embargante, segura de privado, seguradora líder de consórcio, advogado Álvaro Luiz da Costa Fernandes, embargado Joivaldo Ribeiro de Souza, Samira Valéria da Vida Costa, relatora desembargadora Graça com a palavra. Embargo, declaração, contradição, existência, divergência entre emenda e dispositivo do voto. Efeito infringente, acolhimento dos embargos. Eu acolhi para reconhecer a contrariedade da decisão embargada, corrigindo o valor indenizatório de R$ 7.087,50 para R$ 6.515, imprimindo o necessário efeito infringente, mantendo a inalterada os demais pontos. Acompanho Vossa Excelência, eu entendi. E outra coisa ficou no voto. Contrariedade reconhecida, acolhidos os embargos unanimemente. O 4 e 5 é da minha relatoria, em bloco, súmula 18, embargo 6.599, município de Pirapemas, Francisco de Assis Souza Coelho Filho, embargado Jocilene Freitas Nascimento, Dr. José de Melo Brito. Embargo 6.584, Companhia Energética do Maranhão, Analisa Souza Silva Correia, embargado Zé Batista Santos e outros. Advogado Darkson Almeida da Ponte, eu estou rejeitando nos termos da súmula 18. Estou de acordo, irmão. Da nossa Câmara. Acompanhe. 6. Agravo interno número 6.820, Morros, agravante Eliene Pereira Costa, Danilo Gilbert Filho é o advogado, agravado é o município de Presidente Juscelino, procurador Roberto Coelho dos Santos Neto e outros.
Relatora Nelma Sarney, eu estou negando provimento. É Presidente Juscelino ou Morros? Não, a comarca é de Morros, mas o município é de Presidente Juscelino. Eu estou negando o provimento. Aquela contra a decisão monocrática que negou provimento à apelação, aprovação fora no número de vagas. Mera expectativa de direito, já é. Estou de acordo. Matéria já pacificada. 7. Apelação 2657, Olho d'Água das Cunhães. Apelante é o Estado do Maranhão, procurador Adriano Cavalcante. Apelado é um município o Ministério Público do Estado do Maranhão, promotora Gabriele Gadelha Barbosa de Almeida. Relatora Nelma Sarney, adouta procuradoria pelo improvimento mantido. Eu, pedindo vênia adouta procuradoria, estou contra, dando provimento para julgar improcedente a ação, porque aquela ação civil pública para compelir o Estado a instalar a Defensoria Pública no município. Então, eu atendendo já precedentes desse tribunal, eu estou contra o Ministério Público, dando provimento ao recurso. Estou citando aqui da nossa corte. Desembargador Ricardo, desembargador Lorival, desembargador Guerreiro Júnior. Então, eu estou dando provimento contra o Ministério Público. Eu estou de acordo. Desembargadora Graça. Eu acompanho, mas não estou vendo nada na minha tela. Nem na minha também foi parecido. Agora, mas ali a gente vai... Desembargadora Graça com a palavra. Número 8 é apelação 2749, Estado do Maranhão, aqui também é o apelante, Carlos Santana Lopes, o procurador, apelado Raimundo de Moraes Mendes, o William Dourado Costa é advogado. Adulta procuradoria pelo improvimento. Nesse mesmo sentido, mantido. Também o meu. Eu acompanho Vossa Excelência. Unanimemente, de acordo com o parecer, negado provimento ao recurso. Continua Vossa Excelência, o 10. O nome tem que retirar de pauta, né? É desembargador Marcelo. Não, mas é meu. Vem com o nome de... Então tem que retirar de pauta para corrigir. Pronto. Então, 9, retirar de pauta. O 10, apelação 2210. Peço urgência no ingresso na pauta de novo. Apelação, apelante, Banco do Brasil. Qual é o advogado 10. Luiz Irania Pereira Gionedes. Hélio Rodrigues Nunes é o apelado. Relatora, desembargadora Graça. Agora sim. Apelação civil, extinção sem resolução do mérito. Abandono da parte autora. Ausência de intimação pessoal para suprir a falta. Nulidade. Recurso provido. Ação foi extinta sem julgamento do mérito nos termos do artigo 267, inciso 4 do Código de 73, tendo o magistrado apontado a inércia do apelante. Não está abrindo de jeito nenhum. A comprovação das publicações do edital em jornais local. Contudo, na verdade, tal fato configura abandono de causa, conforme disposto no artigo 267, 3 do mesmo diploma legal. Desta forma, a parte autora deveria ter sido intimada pessoalmente para dar cumprimento. Certo, acompanho Vossa Excelência. Não bastante a publicação do Diário Oficial, não tendo sido observada tal determinação, a sentença deve ser de extinção deve de ser acordo, desembargadora. Unanimemente dado provimento, recurso nos termos do voto da relatora sem parecer ministerial. 11. O 11 é apelação 40.798, São José de Ribamar. Apelante Alcinete Rocha de Souza Cunha, Ricardo José Magalhães Mozinho. Apelado Banco Itaú Card, Antônio Braz da Silva, o advogado. Relatora desembargadora Maria da Graça, adouta a procuradoria pelo provimento mantido. A minha decisão está em desacordo, né? Agora abriu. Eu votei pelo improvimento, mantendo a sentença em todos os seus termos. Acompanho, Vossa Excelência. Unanimemente contra o Ministério Público, dado e negado provimento ao apelo nos termos do voto da relatora. 12, apelação 628, 12. São Luís, apelante, CEFO, Segurança Eletrônica, Segurança de Serviço de Locação de Mão de Obra, etc. Advogado, doutor Stavros, Messista, Talaganes e outros. Apelado, Riso, Assistência Odontológica,
Especializada, advogado Alexandre Cavalcante Pereira. Desembargadora Graça, a doutora Procuradoria não opinou. Recurso conhecido improvido. Estou de Recurso acordo. conhecido Acompanho Vossa Excelência. O meu não abriu de jeito nenhum. meu O aqui já 13, abriu. desembargador Antônio Guerreiro Júnior com a palavra para relatar deixa. apelação 40.513, São Luís, Aldaíris Moreira Gonçalves e outros. Advogado Carlos Tadeu Diniz Oliveira e outros. Apelado é o Estado do Qual o Maranhão. meu? A douta Procuradoria pelo provimento. Mantido, né, doutor? Mantido parecido. Desembargador Guerreiro. Peraí que a minha jurisprudência está grande. Apelação provida de acordo com o parecer ministerial. Acompanho. Desembargadora Graça, unanimemente, dado provimento ao recurso nos termos do voto do relator, de acordo com o parecer. O último é o agravo de instrumento, número 20.407, Zedoca, município de Zedoca, é o agravante, advogado Sérgio Eduardo de Matos Chaves, agravado Francinaldo de Jesus Silva, advogado Eduardo Geraldo Silva Pires, relatora Nelma Sarney, a douta Procuradoria pelo não provimento, e é nesse sentido meu voto. E eu estou de acordo. Exoneração de servidor concursado sem prévio processo administrativo e legalidade. De acordo, desembargador Guerreiro? De acordo. Unanimemente, negado provimento ao recurso nos termos do voto da relatora, de acordo com o parecer Primeiro nós já ministerial. julgamos, E nada mais havendo, declara encerrada a sessão. Pois é essa, senhor. 9h30.